tentando colocar a letra aqui, mas eu não tô conseguindo, tá? Então a gente vai cantar assim mesmo, lembrando do som aí. A música é Grande é o Senhor, tá? O Salmo 48 é Grande é o Senhor. A gente vai cantar essa música agora, tá? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Senhor Deus, porque tu és grande, porque tu és maravilhoso. Nós queremos engrandecer o teu nome, Pai, todos os dias da nossa vida. Queremos declarar que tu és grande. Queremos declarar que a nossa alegria vem do Senhor e da tua graça e do teu amor. Senhor, nós queremos engrandecer o teu nome. Nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Te agradecer por quem tu és para nós. E mais uma vez, Senhor, nós nos derramamos diante da tua presença. Nos derramamos diante do teu altar. Queremos viver mais um dia, Senhor, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu santo nome. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, para ouvir a tua voz, para receber do Senhor o pão que alimenta a cada dia, o pão que é a tua palavra, o pão que é fazer a tua vontade. Obrigado, Deus, pelo teu amor pela nossa igreja. Obrigado, Deus, pelo teu amor pela nossa família. Obrigado, Deus, pelo teu amor por cada um de nós, que renova a nossa vida, renova a nossa comunhão com o Senhor. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz, queremos receber de ti mais uma vez, das tuas ricas bênçãos, Senhor, e da tua direção nas nossas vidas. Nos dá força, Senhor, para enfrentar mais um dia, nos dá força, Senhor, para vencer mais uma batalha. Confiamos em Ti, Senhor, porque o Senhor é vitória para nós e porque o Senhor nos ajuda contra os nossos inimigos e nós sempre temos vitória, porque em Ti nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que se sacrificou por nós, por meio daquele que tem um nome que é sobre todo nome, e é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecemos e te pedimos. Amém. Amém. Muito bom. Muito bem. Vamos lá então, pessoal, a gente está aqui no nosso Salmo 46 até o 50, né? É engraçado, cada vez que eu vejo o dia que a gente não faz devocional, eu falo, poxa, não vou falar do Salmo 42, tão maravilhoso, né? Mas tudo bem, e amanhã a gente não vai falar do Salmo 51, os que eu mais gosto, mas tudo bem, a gente tem bastante salmo aí que a gente gosta, né? Mas que bom. Vocês foram abençoados com o culto de ontem? O culto de ontem foi muito bom, né? Deus é muito bom, né? Deus fala no nosso coração. A gente que estava lá, umas 4 pessoas que estavam fazendo o culto, todo mundo falou assim, poxa, hoje o culto, Deus falou com a gente, né? Então, graças a Deus que Deus tem usado aí a vida dessas pessoas que têm se dedicado aí para transmitir o culto para nós, né? Peço que vocês estejam orando pela saúde da gente lá, pela proteção, né? A gente está se arriscando, mas eu acho que é um bem muito grande, né? Para estar continuando aí o desenrolar e o mover da nossa igreja, né? A gente ora muito
por proteção de Deus também pelas nossas vidas, tá bom? Vamos lá, então, Salmo 46, a gente vai falar sobre o Salmo 46, e o Salmo 46 é muito interessante. Eu até queria trazer para vocês aqui, colocar na tela, mas eu não sei porque eu não estou conseguindo compartilhar a tela da página certa, mas o Salmo 46, ele foi o salmo que inspirou Lutero a escrever aquela música chamada Castelo Forte. Lembra daquela música? Castelo Forte é o nosso Deus, né? Até eu queria ler essa música com vocês antes mesmo da gente começar a olhar para esse salmo, né? A letra dessa música de Lutero fala assim: Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador. Com artimanhas tais, astúcias infernais, iguais não há na terra. Aí o segundo verso diz assim: a nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Mas o nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos Jesus, que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. E ele termina com a terceira estrofe, que diz assim: sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará o teu reino, e nos dará o teu reino, e nos dará o teu reino, né? Muito bonita, essa música, ela é muito bonita, né? Só que é difícil de tocar. Eu até pensei em tocar ela, mas assim, não, vamos ficar com 48 mesmo, que é mais fácil. Né? Mas essa música do Martinho Lutero, ela marcou, acho que ela não marcou só uma época, ela marcou assim uma geração, nem uma geração, uma dispensação, né? Porque ela veio ali da Reforma Protestante de 1500 e vem até hoje sendo uma palavra enriquecedora e fortalecedora da igreja, né? Dizendo que Deus é a força, é o protetor da igreja, né? Da igreja amada. Então, assim, eu acho que é importante a gente olhar isso, né? Então, o Salmo 46 tem muita coisa para falar. Eu acho que só o 46 já dava para a gente fazer a devocional inteira, né? Mas, assim, eu quero passar pelos outros capítulos também, né? O Salmo 46, ele tem essa ideia de que Deus fornece estabilidade para o seu povo. É interessante a gente pensar que Deus, ele quer que nós experimentemos esse tipo de estabilidade que ele dá. Estabilidade em que sentido, né? Estabilidade principalmente quando nós passamos por aflições nas nossas vidas, né? E inclusive eu acho que esse salmo ele tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, porque nós estamos vivendo um período de aflição, de angústia, né? Puxa, quem aqui não está angustiado de não ter uma vida normal, né? De não poder sair de casa, de não poder ver as pessoas, de não poder congregar na igreja, né? Então a gente está vivendo um período de angústia, mas olha só, essa canção, esse louvor que é o Salmo 46, ele também é dividido em 3 estrofes. E cada estrofe declara que Deus é o nosso refúgio. Então, o versículo 1 vai dizer o quê? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. A segunda estrofe começa no versículo 7, que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre, né? E em outras versões ele fala que o Senhor Deus é o nosso refúgio. Então, mais uma vez, a gente tem a palavra refúgio, né? E aí, no final, que é o versículo 11, a gente vê mais uma vez: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso
refúgio. Então, 3 vezes que a gente vê assim a palavra de Deus declarando que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa segurança, né? E eu entendo assim que existe uma diferença entre proteção e segurança, né? Proteção, assim, você põe máscara para sua proteção, né? A segurança eu acho que ela é uma palavra que ela é um pouco mais generalizada. A segurança, na verdade, talvez seja a segurança da sua integridade da vida, sabe? A segurança, sabe? Não tem quando você anda na rua, você tem, ou em casa, você tem corrimão, né? O corrimão é um artifício de segurança. Na rua tem um negócio chamado guard-rail. Já ouviu falar no guard-rail? É aqueles ferros que ficam na lateral da calçada, assim. Por quê? Porque se o carro se desgovernar, ele bate no guard-rail e não cai no precipício, né? Então, preservou o quê? Te protegeu? Não, porque você passou por uma dificuldade. Mas o que o guard-rail fez? Ele segurou a sua integridade de vida. Então, por exemplo, os carros, né, eles passam por uma inspeção de segurança. Não, você tem o cinto de proteção, né, é uma segurança para você, mas você tem o cinto de segurança, é uma boa palavra, né? O cinto de segurança, ele não vai impedir que você bata o carro. Você entende o que eu estou falando? O cinto de segurança não vai impedir de você sofrer um acidente, mas ele vai fazer o quê? Ele vai proteger, ele vai blindar o quê? A sua integridade de vida. E eu acho interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente fala que Deus é o nosso refúgio, não significa que nós não vamos ter dificuldades na nossa vida, que não vai acontecer acidentes na nossa vida, mas que Deus, sendo o nosso refúgio e a nossa segurança, Ele quer preservar aquilo que é mais importante, que é a integridade da vida. E não é a vida só a vida aqui na terra, mas é a vida eterna que Deus tem para nós. É interessante a gente pensar nisso, né? Então, por isso que eu falo, né? Quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente... Aliás, pessoal, eu e o Marquinhos da nossa igreja, a gente fez pelo Wave lá no Instagram, não sei se você tem Instagram, né? Mas eu e o Marquinho, a gente fez uma live que era uma discussão sobre a Bíblia. A gente falou 60 minutos sobre a Bíblia e 63 pessoas não saíram da conversa, porque a conversa foi muito legal, uma conversa sobre a Bíblia, né? Então, se você tiver Instagram, entra lá, Wave Revival, alguma coisa assim, né? O Projeto Wave, ele tem um canal lá do Instagram e a gente fez uma conversa fantástica, foi muito legal, né? Mas assim, o que eu penso, né? Às vezes a gente coloca os nossos óculos para a gente ler a Bíblia e a gente quer tirar da Bíblia uma coisa que prove que eu tô certo. Você entende o que eu tô falando? A gente lê a Bíblia com os nossos óculos e a gente acha que a Bíblia tem que falar aquilo que eu quero. Então, assim, se eu leio assim: o Senhor é o nosso refúgio, né? O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Auxílio bem presente na adversidade. Você pensa assim: nada de mal pode acontecer comigo, senão esse Deus está errado. Eu não posso ficar doente, não posso passar necessidade, não posso viver em isolamento, não posso... Você entende? Às vezes, quando a gente olha com nossos próprios óculos, a gente pensa numa segurança baseado na nossa perspectiva humana do que é segurança. Segurança para nós é o que a gente quer fazer com os nossos filhinhos quando eles são pequenos, de não deixar nenhum mal atingir eles, nem um pernilongo morder eles, entendeu? A gente não quer nem que um pernilongo morda eles, né? Porque senão o mal tá vindo sobre a vida deles. Mas não é isso, né? Então, de uma certa maneira, eu acho que assim, aos olhos de Deus, na nossa interpretação hermenêutica, hermenêutica é o estudo da teologia que trabalha a interpretação da palavra de Deus, né? Hermenêutica e exegese. A exegese é o quê? É a aplicação da interpretação bíblica. Então, assim, quando você estuda hermenêutica, precisa estudar grego e hebraico.
E aí a exegese, você faz o estudo gramatical e sintático do grego e hebraico para entender o que a interpretação definiu para você poder aplicar ela na sua vida. Olha, teologia é um negócio complicado, né? Teologia é um negócio complicado, mas é necessário para quem quer estudar ao ponto de querer ensinar assim a parte teológica, né? Não, acho que na escola dominical você não precisa fazer teologia para você dar aula. Eu acho que o que você recebe da palavra de Deus, você tem condição de dar aula de escola dominical. Mas acho que para níveis mais assim pastorais e universitário da parte de teologia, aí sim, eu acho que aí precisa mergulhar nessas matérias aí e estudar mesmo, né? Tava até. Não vou falar, mas senão vai demorar muito. Então, assim, aos nossos olhos humanos, a gente tenta encontrar segurança achando que Deus tem que proteger em tudo. Mas não. Tô falando para vocês, segurança é diferente de proteção. Em que sentido? Eu posso estar seguro na integridade da minha vida, porém, isso não me impede de passar por dificuldades na vida, né? Então, por isso que eu falo que esse salmo ele é tão relevante. Eu acho que esse salmo é tão relevante nos dias de hoje, porque ele está falando, Deus é o nosso refúgio em meio às dificuldades. Olha, presta atenção no versículo 2 e no versículo 3, pessoal. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema. Olha, esse ainda que é muito importante para você entender o que eu estou falando. O versículo 2 fala, ainda que Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. Ainda que a terra trema e os montes fundem e o coração do mar. Versículo 3. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos. Você entende que Deus é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, ainda que o carro bata, ainda que eu fique doente, ainda que eu entre no isolamento, ainda que eu não possa ver as pessoas, ainda que exista uma doença mortal que está matando um monte de gente, ainda que eu fique doente, ainda que eu pegue, eu machuque o meu pé. Você entende o que eu estou falando? Deus é a nossa fortaleza e o nosso refúgio, ainda que acidentes aconteçam nas nossas vidas. E aí tá talvez o segredo da gente olhar para a palavra de Deus e olhar para um Deus maravilhoso como o nosso e entender que Ele é o nosso refúgio, ainda que o mal me sobrevenha na vida, eu não deixarei de confiar no meu Deus. Olha para a vida de Jó, pessoal. A gente acabou de saber do livro de Jó. Jó tinha um pouco não, tinha muito disso na sua cabeça. Eu confio no Senhor, ainda que eu perca as minhas finanças, ainda que eu perca meu casamento, ainda que eu perca meus filhos, ainda que eu perca meus amigos, ainda que eu perca a minha saúde. Você entende? As 5, bases fundamentais da vida de um ser humano aqui na Terra, mesmo que essas 5 coisas se acabem, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Por quê? Porque a segurança de Deus não é por uma proteção, te colocar dentro de uma bolha, mas é a proteção da integridade do seu coração e da sua vida e da sua eternidade com Ele. Por isso que Deus quer que a gente aprenda agora a depender dEle, a viver com Ele. Então, esse Salmo 46, ele responde 3 perguntas, né? Então, do versículo 1 até o versículo 3, ele declara quem Deus é. Quem Deus é, né? A gente olha para Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, né? Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que nos traz segurança, Deus é aquele que nos coloca em lugares seguros. Aí você tem o segundo bloco desse salmo que responde à pergunta: onde Deus mora? Onde Deus mora?
A gente vê o versículo 4. Há um rio cujos canais se alegram, a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio. As nações se agitam, os reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, o segundo bloco, que vem do versículo 4 ao 7, ele diz quem Deus é. Deus é a nossa segurança. Deus é esse Deus forte que habita na cidade santa. E a gente vai ver no 48 também, no capítulo 48, que ele fala sobre a cidade de Deus. Qual é essa cidade de Deus? Né? E olhando para tudo isso aqui, olhando para o salmista, porque quem escreveu o Salmo 46 não foi Davi, foram os filhos de Corá, né? Eles chamam de a trilogia dos filhos de Corá, é o 46, 47 e 48, né? O 49 também é um salmo coraíta, mas assim, dizem que essa trilogia, o 46, 47 e 48, eles têm uma conexão entre eles, né? E eles sempre se voltam para essa ideia da adoração e da cidade, a cidade de Deus, né? Então, a cidade de Deus falada aqui é Jerusalém. Jerusalém, porque Jerusalém é a terra prometida ali, Jerusalém é onde está o templo, Jerusalém é onde está a Arca da Aliança, você entende? Então, assim, a cidade é lá, mas na verdade hoje, nas nossas vidas, aonde seria essa cidade? Aonde seria essa cidade? Essa cidade é o nosso coração, é a nossa vida, né? A cidade aqui, ela tem essa ideia de um lugar santo, né? Tem uma música que eu acho interessante que a Tia Mioi gosta muito. A Tia Mioi gosta de uma música que a gente cantou domingo. Ela fala assim: meu lugar é aqui, né? Meu lugar é aqui. Eu acho interessante essa ideia de que o meu lugar é aqui. O meu lugar eu estou no lugar certo. Aonde que é? A presença de Deus. E eu quero estar na presença de Deus. O que a Arca da Aliança, a Arca, né, da Aliança representa? A presença de Deus. E onde está a presença de Deus hoje? Não está só em Jerusalém. A presença de Deus está quando nós entramos na presença de Deus. Quando nós desconectamos com o mundo e nos conectamos com Deus e estamos aqui vivendo um momento de um lugar santo de Deus, né? Então, esse segundo bloco ele vai responder a pergunta onde Deus mora. Deus mora nesse lugar onde habita o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, a cidade de Deus, né? E interessante que o versículo 5, olha só o versículo 5, pessoal. Ele diz assim: nela Deus está, não será abalada. Isso é muito legal, pessoal, a gente entender, né, que quando você está perto de Deus, o seu fundamento não será abalado, né? A sua base de sustentação não será abalada. Tudo em cima pode cair. Tudo em cima pode cair, mas a sua base de sustentação não será abalada. Isso é muito interessante. Quando que a nossa fé não será abalada? Quando nossa fé estiver firmada e fincada no nosso Deus eterno que mora nessa cidade santa que é o lugar perfeito do Senhor, né? Então, olhando para tudo isso, o que a gente tem que prestar atenção? Prestar atenção que nós temos que estar fincados na presença de Deus, alicerçados, arraigados na presença de Deus, como diz aquela oração de Efésios, né? Vamos abrir Efésios capítulo 3, 14. Eu acho que esse texto ele é muito importante. Eu acho que assim, acho que a gente devia orar mais esse salmo, sabe? Essa oração de Paulo. Efésios 3,14 em diante diz assim: por essa razão me coloco de joelho diante do Pai, o qual recebe o nome toda a família nos céus e da terra,
Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, olha só, presta atenção. Oro para que, estando arraigados, arraigados tem a ver com raiz, né? Quando uma planta começa a criar raiz no chão, ela está se arraigando, né? E como é difícil tirar uma planta arraigada no chão, não é verdade? Não é verdade? Você já tentou levantar um bambuzal, um bambu do chão? Pessoal, você pode até tirar o takenoko, que é aquele broto que sai fácil, né? Mas assim, tenta tirar um bambuzeiro, assim, um bambuzão, nem sei como chama, do chão. Terrível. Por quê? Porque ele tá tão enraizado, ele tá tão encravado no chão, que nada derruba ele. É interessante olhar pro bambu, né? Porque o vento faz assim com o bambu, porque em cima ele é mole, né? Ele fica balançando assim. Mas tenta tirar um bambu do chão. Não sai, por quê? É essa oração. Deus, eu quero ser que nem um bambu arraigado. Aí ele fala alicerçado. Alicerçado significa o alicerce. Toda vez que uma pessoa constrói um prédio, por exemplo, se a pessoa quer construir um prédio de 10 andares, ela precisa colocar 20 andares para baixo da terra. Para dar o quê? Estabilidade. E é o que eu falei no começo, o Salmo 46, ele está falando que em Deus nós temos uma estabilidade em meio às dificuldades. A gente pode até balançar, mas se nós estivermos arraigados e alicerçados no amor de Deus. E aí essa oração ela termina falando assim, que nós precisamos conhecer o comprimento, a largura, a altura do amor de Deus que excede todo o entendimento. Você entende, pessoal, que é muito importante que a nossa vida esteja fundamentada em Deus. Versículo 5 do 46, voltando para o Salmo 46. Deus nela está, não será abalada. Você pode até balançar, mas você não será abalada se você tiver arraigada, alicerçada no amor de Deus. Então essa é a nossa busca. E a última parte desse 46, ele responde a pergunta: o que Deus fez? O que Deus fez? E aí ele declara do versículo 8 ao 11: venham e vejam as obras do Senhor. Olha que interessante, né? Venham e vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre de segurança. Queridos, parem de lutar, parem de lutar. A gente tenta lutar com as nossas forças e as coisas não dão certo. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos hoje, né? Ontem, aliás, no domingo passado, sem ser esse domingo que passou ontem, o domingo retrasado, eu estava conversando com o irmão o Ricardo Shigedomi. Eu falei assim, poxa, Ricardo, esse culto online nunca fica do jeito que eu quero. Eu já tô patinando com esse culto já faz 3 meses. Toda semana eu tô lutando, comprando equipamento, montando equipamento, mandando computador para consertar, para aumentar o poder, chego mais cedo, saio mais tarde, ensaio no sábado, treino, monto equipamento, compro cabo, compro microfone. E não dá certo. Daí, assim, eu conversando com o Ricardo Shigedomi, daí eu falei assim, puxa, Ricardo, sabe o que eu acho? Eu acho que eu tô lutando com as minhas forças. Eu tô lutando com as minhas forças. Aí, assim, na nossa conversa, a gente chegou à conclusão, então para de lutar. Começa a orar. Começa a confiar em Deus. E aí, do domingo, do outro domingo para esse domingo, eu mudei o meu comportamento com Deus. Eu falei assim, ó, Deus,
Eu sei que a transmissão do culto é muito importante. Eu quero que as pessoas lá na casa delas recebam um culto limpo, uma imagem bonita, um som sem falha, sabe? Uma transmissão sem defeito. Eu queria, é o que eu quero, Deus. Eu quero coisa boa. Mas Deus falou para mim assim, Joel, para de lutar. Para de lutar. E o Shigedom, ele me ajudou muito. A gente orou demais essa semana. E sabe que interessante? Ele falou assim, pastor, concentra na parte sua, que é a pregação. Deixa que eu resolvo essa parte aí dos computadores. E aí ele foi sábado e fez teste com o computador e plugou na internet e fez gravação e ajeitou a câmera e ajeitou não sei o que. Ele falou, pronto, pastor, a gente já orou, a gente já buscou a Deus, agora vamos fazer o culto. E foi a melhor transmissão para mim, a melhor transmissão dos 3 meses de culto online foi a de ontem, né? Então, sabe, pessoal, às vezes as coisas não estão se resolvendo nas nossas vidas porque a gente não para de lutar. A gente está tentando fazer com as nossas próprias forças. E eu já disse para vocês, eu disse para mim mesmo, a mão de Deus é muito mais forte do que a sua. E a gente insiste em achar que é a gente que tem que fazer alguma coisa. Só que a gente é fraco. Nós somos fracos diante de um Deus poderoso que pode muito mais coisas. Então, para de lutar. Para de lutar. Por isso que eu acho que a Bíblia sempre fala, né? Descansa no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, não é verdade? E a gente não entende isso. Não, tá bom, eu vou confiar, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Faça a sua parte, mas deixe o impossível com Deus. Deixe, sabe, você pode... Eu vejo muita gente preocupada em evangelizar, em alcançar as pessoas para o Senhor Jesus. Eu vejo. Mas presta atenção, pessoal. A nova série de pregação que a gente vai falar durante 7 pregações no culto, a gente está falando sobre a transformação, né? Você sabe quem faz a transformação? Não é você. Não é você. O máximo que você pode fazer é transformar um aparelho 110 para 220, quando tem a chave, né? O máximo que você pode fazer é transformar uma farinha num bolo. O máximo que você pode fazer. Você não pode transformar uma vida, você entende? E o dia que você descobrir que você não pode transformar uma vida, sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, poxa, durante tanto tempo eu estou tentando transformar meu marido, mas ele não muda. Frase da minha esposa. Então, se você descobrir isso, você faz o quê? Começa a orar para o Senhor, para Deus transformar. E começa a falar para Deus transformar primeiro. Deus, me transforma para eu aceitar essa criatura do jeito que ela é. Mas se der, Deus, dá uma transformadinha para melhorar. Né? Então, o que eu entendo, pessoal, é que esse salmo ele tem tudo a ver com a nossa realidade hoje. Né? Essa realidade de incerteza. Nós parecemos que nós vivemos numa escuridão, né? Na escuridão que não tem essa luz de Deus, e a gente está passando por momentos de medo. A gente fica ouvindo a quantidade de mortes, a gente fica com medo. A gente fica ouvindo que o nosso prefeito está doente, está com medo. A gente fica com medo da manifestação na Paulista, a gente fica com medo, né? Mas se você tiver a sua segurança em Deus, se você tiver arraigado, alicerçado no Senhor, você não vai ser abalado. Versículo 5. Deus nela está, não será abalada. Que nós possamos confiar nisso. Amém? Salmo 47, então, ele vai falar... o tema do 47 é Deus é o Rei da Terra. E o que o Salmo quer dizer aqui, nesse Salmo, é que Deus é o único soberano sobre todas as coisas. E é interessante você ver que o Salmo 47 é um salmo de adoração completa. Ele começa dizendo assim, batam palmas vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, né?
Pois o Senhor Deus Altíssimo é temível, grande rei sobre toda a terra, e ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés, escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, quem amou. Então, versículo 1 até o versículo 4, esse Salmo 47 é uma música dividida em dois coros. Então, você tem o primeiro coro de 1 a 5, praticamente, e você tem o segundo coro calma aí, onde está? Do 6 até o 9, né? Então é o segundo coro, né? Se bem que você tem uma pausa aqui no versículo 4, né? Do 1 ao 4 você tem uma pausa, e do 5 ao 7 você tem a segunda parte. Então, assim, é como se fosse uma música de duas estrofes, vamos dizer, né? Então você tem a primeira estrofe, do 1 ao 5. Primeiro ele fala de um chamado de adoração. Batei palmas, aclamem, cantem. E o versículo 2 ao 4 seria essas razões para a nossa adoração. Qual a razão? Ele é altíssimo, ele é temível, ele é o rei da terra. Ele subiu, ele escolheu para nós a nossa herança, né? Aí, no versículo 5 em diante, que é o segundo bloco, ele diz o quê? Que Deus, ele é soberano, né? Então, ele, mais uma vez, a gente tem um chamado à adoração, os gritos de alegria. Versículo 6, ele fala o quê? Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso rei, cantem louvores. O versículo 6 é uma prova de que a nossa oferta, nosso momento de oferta também é adoração, né? Como ele fala, ofereçam, o que é oferecer? É a mesma, oferecer, o verbo vem da palavra ofertar, né? Então, quando nós ofertamos ao Senhor, isso também é adoração ao nosso Deus, né? Inclusive, assim, para muitos de nós, claro, para muitos de nós, o dinheiro é algo muito importante, né? Aliás, para todos, vamos dizer, né? Porque sem dinheiro a gente não consegue viver aqui na Terra, né? Mas eu penso assim que quando a gente entrega o nosso dinheiro ao Senhor, porque é algo extremamente importante para nós, nós estamos falando, Deus, o Senhor é mais importante até do que a coisa mais importante dessa terra para mim, né? Então, assim, existe forma mais prática de você adorar a Deus do que entregar o seu dinheiro ao Senhor? Você entende? Então, assim, eu entendo que a gente precisa ter esse coração de adoração quando nós estamos ofertando ao Senhor. Versículo 7, ele fala, porque o Senhor é o Deus de toda a terra, pois o Senhor é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Então, é importante harmonia e arte, né? Para quem é músico sabe do que eu estou falando, né? Se uma música sem harmonia é complicado, né? Quando o negócio começa a desgringolar ali, cada um canta numa hora diferente, cada instrumento toca uma música diferente, aí a pessoa completamente desafinada. Já me falaram o seguinte, pessoal, que lá no céu, Deus tem um amplificador e um equalizador gigante, que ele equaliza todas as nossas vozes, né? Ai, ai, a gente é meio desafinado mesmo. Acho que Deus, ele deu dons específicos para alguns, não deu para todos, né? Então, assim, cada um tem um dom, né? O dom, que é um talento que abençoa o próximo, né? Que abençoa alguém, né? Então, eu entendo que Deus abençoa a gente através de pessoas que têm esse dom da harmonia e da arte. O versículo 8, então, ele fala, Deus reina sobre as nações, ele está assentado em seu santo trono, os soberanos das nações se juntam ao povo de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus, ele é soberanamente exaltado. Então esse é o Salmo 47, que traz uma adoração, é o segundo salmo da trilogia dos filhos de Corá. Aí a gente vem no 48, e o 48 é o que a gente cantou hoje, né? Hoje até eu coloquei ali na igreja, né? Vamos cantar o Salmo 48. Desculpa, qual é a música? Qual é a música aí? Eu não estava entendendo que a Lucília escreveu assim, Silvio Santos, né?
do Silvio, né? Mas é aquela brincadeira que o Silvio Santos fazia do qual é a música? Errei! Uma nota, duas notas. Isso é coisa da antiguidade, viu, pessoal? Se vocês conhecem essa brincadeira aí, é porque você tem pra lá de 45 anos, né? Porque tinha esse programa, né? Qual é a música, Silvio? Ah, Lombardi. Fala isso pros jovens. Os jovens não fazem a menor ideia do que é isso. Eles não fazem a menor ideia, mas assim, sim, né? Então aquela música que eu tava falando do Salmo 48 é o Grande é o Senhor, e a música Grande é o Senhor foi tirada desse salmo. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e majestoso é a alegria de toda a terra, como as alturas de Zafon e o monte de Sião, a cidade do grande rei. Então, o Salmo 48, ele é um hino de confiança. É um hino de confiança. Quando você declara que Deus é grande, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos confiando em Deus, nós estamos depositando a nossa confiança nesse Deus poderoso das nossas vidas, né? Então, assim, grande é o Deus, e ele fala muito dessa cidade. E algumas pessoas não gostam muito desse salmo porque tá parecendo que tá adorando a cidade, mas não. Na verdade, a gente está adorando o Deus dessa cidade, o Deus desse lugar, o grande Deus que habita, o seu trono está nessa cidade, né? Porque eu digo assim que muitas pessoas elas têm dificuldade nesse salmo porque assim, tem pessoas que olham para Jerusalém, aquela Jerusalém de Israel hoje mesmo, né? Como uma cidade sagrada onde todo mundo deveria ir lá uma vez na vida, né? Mas eu não vejo isso, sabe, pessoal? Eu fico pensando assim, pô, se for assim, como que os índios do Amazonas vão ser salvos? Eles nunca vão conseguir chegar lá em Israel, em Jerusalém, e pisar ali sabe, no Muro das Lamentações e ver o tempo. Não vai ver. E aí eles não vão ser salvos? Claro que vão ser salvos. Por quê? Porque a nossa salvação, ela está baseada onde? Na nossa fé no Senhor Jesus e não em atividades místicas que a gente vai fazer aqui na Terra, né? Então, assim, eu entendo assim, o Salmo 48, ele não está adorando uma cidade, mas ele está adorando o Deus dessa cidade, né? Que é o nosso Deus de Israel, né? Então, assim, ele também é dividido em 3 blocos, do 1 ao 3, do 4 ao 7 e do 8 ao 14. E aí, do 1 ao 3, ele tem uma introdução, ele fala sobre esse lugar, né? E eu lembro dessa música aí, Meu Lugar é Aqui, né? Como é bom a gente declarar que o meu lugar é aqui, né? Na presença de Deus, diante aos pés da cruz, né? O meu lugar é diante da graça de Deus, buscando ao Senhor todos os dias na minha vida. O versículo 4, ele fala assim: vejam, os reis somaram forças, juntos avançaram contra ela. Quando viraram, ficaram atônitos, fugiram atemorizados. Ali mesmo o pavor os dominou e contorceram-se como a mulher de parto. Ou seja, a gente vê que os inimigos, quando eles vêm atacar essa cidade, eles enfrentam não só uma cidade, não só um grupo de pessoas, mas eles estão enfrentando o próprio Deus. Inclusive, esses 3 salmos dos filhos de Corá, eles dão alusão à sugestão que se dá dos comentaristas sobre esses 3 salmos. São 2 momentos da história de Israel. Ele pode ser, o primeiro momento pode ser naquele reinado de Ezequias. Lembra daquele rei Ezequias, um rei muito bom, que confiava no Senhor? Aí veio um exército gigantesco contra ele. Eles até pararam ali nos muros e começaram a tirar sarro. A gente vai acabar com vocês. Vocês são muito fracos. E aí o Ezequias, eles mandaram uma carta. O rei mandou uma carta, falou assim: olha, Ezequias, o seu Deus não é páreo para o nosso exército. Nós temos mais
de 200 mil soldados contra vocês. Vocês não chegam nem aos pés disso. Vocês estão acabados. Quando a gente atacar vocês, vocês vão ser acabados. Eles mandaram essa carta. Ezequias pega essa carta, ele vai lá para o templo e fala: Deus, olha o que eles estão escrevendo. E eles estão fazendo isso contra, não é contra mim não, contra o Senhor, né? E aí então Deus ele entra em ação, porque Ezequias, ele fez exatamente o que a gente estava, o que a gente viu no 46, versículo 10. Pare de lutar, saiba que eu sou Deus. E aí o que aconteceu? Teve uma doença lá, uma enfermidade no meio do exército deles, e eles morreram 180 mil. De mais de 200 mil soldados, morreu 180 mil, e aí o exército bateu em retirada, e eles venceram essa batalha. Uma das possibilidades de quando escreveram esses 3 salmos foi essa. A segunda possibilidade é com a história de Josafá. Lembra do rei Josafá de Israel, que era um rei que confiava no Senhor? O rei Josafá, lembra que os amonitas e os moabitas, eles se juntaram para bater, para dominar a terra de Israel, e o rei Josafá. E aí o rei Josafá pôs-se a buscar o Senhor. É nesse texto onde Josafá diz assim, Deus fala para Josafá: Josafá, a batalha pertence ao Senhor. A batalha não é tua. Confia em mim e veja o livramento que eu vou te dar. E aí Josafá faz o quê? O Josafá faz a loucura de colocar a equipe de louvor cantando na frente do exército. Lembra? Aí o exército estava caminhando e lá na frente tinha uma equipe de louvor cantando: porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando eles chegaram no lugar da batalha, todas as pessoas estavam mortas. Os amonitas brigaram com os moabitas, eles brigaram entre eles, começaram a se matar, matou todo mundo. Quando eles chegaram ali, não precisaram nem levantar as armas, porque confiaram no Senhor. Mais uma vez, capítulo 46, versículo 10. Pare de lutar, saibam que eu sou Deus. Então, assim, esses 3 salmos, eles são tirados possivelmente de uma dessas 2 situações, ou do rei Ezequias ou do rei Josafá, nessa situação onde os inimigos eles ficaram atônitos e fugiram aterrorizados, né? O versículo 5 do 48. E ali mesmo o pavor os dominou e contorceram como uma mulher em parto, né? Então, assim, o Salmo 48 ele traz esse lugar que tem uma força incomparável, né? Do versículo 4 até o versículo 7, a gente vê que existe uma força dentro dessa cidade. Que força é essa, pessoal? A força é o Deus que habita nos nossos corações, né? Então nós precisamos ter o nosso coração e o nosso entendimento de que Deus é a nossa segurança, não simplesmente a nossa bolha de proteção, mas Deus é a nossa segurança. Ele vai guardar a integridade da nossa vida eterna. A gente vai ver aqui no capítulo 49 uma coisa muito interessante, que se você entender no capítulo 46, 47 e 48, que Deus habita no meio de nós e que Ele é a nossa segurança, que Ele promove a segurança da nossa integridade e não a bolha da nossa proteção para a gente não fazer feridinhas no nosso corpo, a gente vai entender o 49, porque o 49 ele é meio pesado, e eu acho que a gente precisa entender bem o 46, o 47 e o 48, para a gente entender o 49. Mas para terminar o 48, a gente vê do 8 ao 14, uma reação de adoração ao povo. E aí a gente vê o salmista dizendo assim: como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor Deus dos Exércitos, a cidade do nosso Deus. Versículo 9. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal.
Como o teu nome, o teu louvor, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra, e a tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, das cidades de Judá exultam e causam decisões justas. Percorram Sião, contornando-as e contem as suas torres. Então, tudo isso tem a ver com uma declaração de vitória ao Senhor, né? E aí, então, o versículo 14 conclui todo esse bloco de versículos que fala que este Deus é o nosso Deus para todos sempre e ele será o nosso guia até o fim. Quando? Ele vai ser o nosso guia até o fim. Quando que será o fim? Nunca. Porque a gente tem a eternidade. Quem é eterno não tem fim. Então a gente vai ter ele como nosso guia para sempre. Não tem quando vai acabar. Ele vai ser o nosso guia para sempre, né? E aí a gente entra no 49, pessoal. E assim, o 49, ele tem o tema da vaidade do homem. E o 49, mais uma vez, ele tem aquela ideia de um poema de sabedoria, né, para a gente fazer uma reflexão real nas nossas vidas. E o tema a ser discutido nesse Salmo 49 é de que a morte física é certa nas nossas vidas, né? A morte física é certa nas nossas vidas. E que nessa vida que a gente está vivendo hoje, você não vai levar nada para o céu, não é verdade? Você vai levar seus pertences aí, as coisas que você gosta, você não vai levar nada, né? Você não vai levar nada do que tem aqui na terra, nada você vai levar para lá, né? Eu acho que traz muito aquela ideia de Jó, né? Jó diz assim: nu eu vim aqui na terra e nu eu irei para o céu. Porque daqui da terra eu não vou levar nada, né? Eu não vou levar nada. Então, assim, nu eu vim da terra e nu eu irei. Então, o versículo 1 ao versículo 4, ele traz essa introdução que traz pra gente essa ideia de que a meditação do meu coração trará entendimento, né? Ouçam isso todos os povos, gente do povo, homens importantes e ricos. Versículo 3: a minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Versículo 4: inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, a uma palavra de sabedoria. Com a harpa exporei o meu enigma. Então aqui ele está dando uma introdução para falar de algo importante para nós, que começa no versículo 5. Do versículo 5 ao 12, ele fala sobre a experiência comum da morte. Todo mundo morre, né, pessoal? Todas as pessoas morrem. A gente só não sabe quando que isso vai acontecer. E aí que vem a dificuldade nas nossas vidas. A gente não sabe quando as pessoas vão morrer. Deus sabe, né? Porque Deus tem um plano, né? E a gente que a gente fica com a nossa cosmovisão humana, a nossa perspectiva humana, e aí a gente não aceita as mortes. Ah, não poderia ter morrido, né? Mas a gente não pensa na perspectiva de que essa pessoa aqui na Terra ia sofrer muito. E era melhor ela ir para o lugar certo e estar num lugar melhor do que o nosso. Agora, você entende? Então, assim, se a gente enfrentar a morte, entendendo que ela é algo comum para todos nós vamos morrer, tá? Não tem ninguém aqui que, a não ser que Jesus volte, e aí a gente não passa pela morte, a gente vai direto para o céu, né? Na Bíblia, que a gente vê assim, centenas de milhares de pessoas na Bíblia, a gente tem duas pessoas praticamente que não morreram, Enoque e Elias, né? Que foram pessoas que foram arrebatadas para o céu, né? Tirando Jesus, que Jesus não morreu porque ele é Deus, né? Mas assim, seres humanos aqui na Terra. Quem não morreu aqui na Bíblia? Enoque e Elias. Eu tenho até um amigo da igreja coreana, que ele é juiz, e ele era professor de escola dominical. Ele deu o nome dos dois filhos dele, Enoque e Elias. ele não queria que os filhos dele morressem, então eu vou chamar um de Enoque e um de Elias. Os meninos fantásticos, eles são maravilhosos, a família é preciosíssima.
Mas assim, eu entendo, sabe, que todo mundo morre, é algo comum nas nossas vidas. Se a gente conseguir entender isso na nossa mente, a gente lida com a morte de uma forma um pouco mais tranquila. Eu não estou falando que é para você falar assim, ah, tá bom, então morreu, vou ficar feliz, morreu, né? Não, 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 não. Eu acho que se você entende a morte como algo comum no nosso dia a dia, a gente vai lidar melhor com tudo isso. Sabe, pessoal, nada contra, tá? Eu acho que a gente. Todo mundo, eu não sei se todo mundo aqui, né? Mas muita gente tem cachorrinhos, né? Muita gente tem cachorros. E a gente gosta dos cachorros, né? A minha mãe, assim, é simplesmente apaixonada pelos cachorros. Minha irmã não casou e não tem filho, ela só tem cachorros, né? Mas sabe, pessoal, se você soubesse, se você colocar na sua cabeça que os cachorros eles vivem menos do que os seres humanos, você vai sofrer menos. Você vai sofrer menos, tá? Por quê? Porque a gente sofre quando o cachorrinho morre, mas você esquece de que a vida do cachorro ela gira em torno de 12, 15 anos. Você entende? 12 a 15 anos. Isso aí para uma criança, para um ser humano, é um quarto da vida. Você entende? É um quinto da vida do ser humano. Mas os cachorros, eles só vivem mais ou menos esse período de 12 a 15 anos. É o limite da vida deles, né? E assim, desculpa a tia Keiko, desculpa pra minha irmã, pra minha mãe, assim, mas tem um cachorro, uma raça, que é assim, uma raça assim, linda, que é o Labrador e o Golden, né? Que é uma raça linda, e você fica cativado, esses cachorros são carinhosos, eles entram, eles ficam do seu lado, assim, né? Mas o Labrador e o Golden são cachorros que vivem pouco, eles não vivem muito. E assim, existe uma teoria veterinária que diz que quanto maior é o cachorro, menos ele vive. Quanto menor é o cachorro, mais ele vive, né? A minha mãe teve um poodle que viveu 26 anos. Mas assim, vou dizer assim, os últimos 7, 8 anos do cachorro, o cachorro não andava, não cheirava, não ouvia, não via nada, assim. Era um ser vivo que comia, mas assim, né? Mas eu penso que, né, pessoal, o que eu estou querendo dizer com tudo isso do cachorro? Quanto antes você entender que a morte é algo comum para a nossa vida, a gente vai saber lidar melhor com isso. Isso não vai evitar de você ficar triste no dia que o seu cachorrinho falecer. Por quê? Eu tive um cachorro que eu amei demais. No Amazonas, eu era solteiro, eu não tinha minha família, não tinha minha igreja e eu estava fazendo missão, mas eu tinha um cachorro. Meu cachorro chamava Tec. O Tec era um bacezinho pretinho, sabe aquele salsichinha, né? E aí aquele cachorro era a minha família ali, né? Eu e ele era um negócio inseparável, né? Então assim, o Tec para mim foi um grande amigo, viveu 16 anos. O dia que ele morreu, eu fiquei assim, arrasado. Arrasado por 2 dias. Porque depois eu falei assim, a gente precisa entender que eles vivem pouco. Eles vivem menos do que a gente. Então, assim, a gente tem que fazer o quê? Ao invés de agora você começar na sua ansiedade, ficar preocupado, ai, o pastor falou que meu cachorro vai durar pouco, ai, e agora? Não, viva bem com ele, aproveite o seu tempo com ele, aproveite a vida agora, ao invés de ficar se lamentando porque um dia ele vai morrer, porque todo mundo vai morrer, todo mundo vai morrer, não tem ninguém aqui que vai ficar para sempre, não é verdade? Não tem ninguém aqui. Né? Todo mundo vai morrer um dia. Então, esse salmo que eu entendo, pessoal, do versículo 5 ao versículo 12, ele está tentando deixar isso claro para a gente. Por que eu deverei, versículo 5, por que eu deverei de temer quando vierem os dias maus, quando os inimigos traiçoeiros me cercarem? Aqueles confiam em seus bens e gabam das suas riquezas. Homem algum poderá redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Está vendo? Todo mundo vai, assim, o seu corpo vai sofrer decomposição, pessoal. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Então a gente vai
a gente vai passar pela morte. Todo mundo vai passar pela morte. Todo o que o Salmo está falando assim, tolos são as pessoas que acham que vão viver para sempre. Não vai viver para sempre. Ninguém vive para sempre, né? Todo mundo tem seu tempo aqui, né? Versículo 11 diz: os seus túmulos serão uma morada, a sua morada para sempre. As suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado os seus nomes às terras. O seu nome pode ficar encravado na rua, né? Rua Salim Farah Maluf. Né? Tipo, tem um nome ali, mas assim, cadê a pessoa? A pessoa tá enterrada, tá lá no túmulo. Não existe mais. O seu nome pode existir, mas assim, não vai, a sua pessoa não vai existir. Então o Salmo 49, ele traz isso pra gente. Do versículo 13 em diante, então, ele fala sobre essa experiência. Eu quero que vocês olhem para mim o versículo 15. Olha só, o versículo 15 diz assim: mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Então isso aqui é o mais importante do Salmo 49, né? Então assim, você pode pagar pela tua vida? Não. Então é por isso que existe uma palavra redenção ou remissão. A remissão é o quê? Alguém pagou para que você pudesse ter a vida eterna. Quem pagou? O sangue do Senhor Jesus. Aqui a gente tá falando do Messias. A gente está falando do Messias que vai redimir os nossos pecados, vai remir os nossos pecados, vai ser a nossa redenção e a nossa salvação, e nós estaremos ao lado dele para sempre. Aí sim, né? Você entende que aí sim você vai entender que o que Deus quer é que você esteja do lado dele para sempre. E aí você pode morrer aqui nessa terra, mas você vai estar com Deus para sempre. Isso é o ponto principal, o ponto-chave para a gente entender esse salmo, né? A gente precisa entender isso, né? Só uma outra coisa que eu queria falar sobre, porque ele fala aqui de versículo 14, ele fala assim: como ovelhas estão destinadas à sepultura e à morte, ele servirá de pastor, né? Então assim, eu queria falar assim, acho que em outro momento a gente vai falar sobre isso, mas assim, qual é a diferença entre os animais e os seres humanos, né? Eu sei que você ora pelo seu cachorro, eu orei pelo meu cachorro também quando ele estava doente, né? Mas assim, existe uma diferença entre os animais e os seres humanos? Existe. É porque os humanos são racionais e os animais são irracionais, né? Até outro dia eu estava lendo uma coisa muito engraçada, né? Você diz, nós dizemos que os animais são irracionais e os homens são racionais, né? Mas aquele dia que teve um tsunami em algum lugar na Indonésia, e quando o mar começou a ser puxado pelo oceano, avisando que o tsunami estava chegando, os animais irracionais fugiram. E os animais racionais foram lá ver o que era. Entendeu? Os animais racionais foram: nossa, que legal, né? A água tá sumindo. Olha só, a água tá indo embora. E aí, quando veio a onda, arrebentou os animais racionais e os irracionais foram salvos. Né? Mas o que eu quero dizer com isso, na verdade, né? Eu quero dizer para vocês que existe uma diferença entre os homens e os animais, e vocês precisam prestar atenção. Quando Deus criou, lá na criação em Gênesis, quando Deus criou os animais, como que ele criou? Haja o cachorro, houve o cachorro. Haja a galinha, houve a galinha. Haja as ovelhas, houve as ovelhas. Então a própria palavra de Deus criou os animais, os bichos. Mas quando os seres humanos foram criados, foi diferente. Façamos o homem e a mulher segundo a nossa imagem e semelhança. E aí o Deus, ele pegou o barro, formou o corpo e fez o quê? Assoprou. Ele não fez isso com nenhum animal. Ele só fez isso com Deus, com o ser humano. O sopro de Deus é o espírito da pessoa. Então, assim, resumindo a minha teoria, tá? Isso é uma teoria do pastor Joel, tá, pessoal? A diferença entre os homens e os animais é que o animal tem corpo e alma. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o animal não tem espírito. E é por isso que ele não adora a Deus, é por isso que ele não vai pro culto, né?
Nada contra, pessoal. Eu acho que é uma questão de ética. Se a gente decidiu que nosso culto não é para levar cachorro, então a gente não leva, entendeu? Mas assim, o animal tem corpo e alma. O ser humano tem corpo, alma e espírito. E é por isso que nós aceitamos Jesus no coração. É por isso que nós recebemos a salvação. É por isso que nós confessamos que Ele é Salvador e cremos no nosso coração que Ele é o nosso Deus. E o nosso espírito, o espírito que nós somos corpo, alma e espírito, o espírito ele está adormecido enquanto nós não encontramos verdadeiramente com Deus e o seu Espírito Santo não habita em nosso coração. Então as pessoas que estão aí no mundo, elas estão vivas, elas são corpo, elas são alma, elas têm um espírito, mas esse espírito está adormecido. O espírito não está vivificado. É por isso que Efésios diz que nós estamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Por quê? Porque o nosso espírito, enquanto nós não encontramos com Deus, enquanto o Espírito Santo não entrou em nossas vidas, esse espírito não foi vivificado. E aí quando o Espírito entra em nossas vidas, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, o nosso espírito é vivificado e a gente vive uma vida completa. Aí sim a gente entende por que você sente um vazio na sua vida. Porque o seu espírito está adormecido, porque falta alguma coisa na sua vida. Que você tenta preencher com um monte de coisa desse mundo, mas você não consegue preencher. Por quê? Porque o seu espírito está adormecido. Mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ter um espírito vivificado. E é por isso que a nossa vida é completa em Jesus Cristo, porque aquela parte que existe no ser humano, mas que está adormecida, agora foi vivificada com a presença de Deus nas nossas vidas. Entenderam? Isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui é muito importante. Então essa é a diferença nossa entre os seres humanos e os animais. Os animais não precisam aceitar Jesus, eles não precisam adorar a Deus, ir para a igreja, eles não precisam ler a Bíblia, eles não precisam orar de joelhos, eles não precisam fazer nada disso, por quê? Porque eles, de uma certa maneira, eles são constituídos de corpo e alma. Alma no sentido de que eles têm sentimento, não é verdade? O cachorro fica triste, cachorro fica alegre, cachorro fica com fome, cachorro fica com raiva, cachorro fica arrependido do seu erro, não é verdade? Você já viu o cachorro arrependido? Você fica bravo, o cachorro fica... né? Mas o cachorro não tem o espírito que está adormecido nele para vivificar com o Espírito Santo. Ninguém ora para o cachorro receber a graça e o Espírito Santo de Deus. A gente ora pelas pessoas. Deu para entender, pessoal? Nada contra, mais uma vez, nada contra quem tem cachorro. Eu amo cachorro. Aliás, não sei porque os cachorros gostam de mim de uma forma que nem eu entendo, né? Os cachorros da minha irmã às vezes gostam mais de mim do que dela, né? Então, assim, nada contra cachorro, tá, pessoal? Mas é isso. Então, o 49 vai falar sobre isso. Vamos terminar o 50, então. O Salmo 50, então, ele um dos temas é a essência do culto ao Senhor. E ele vai falar muito sobre a supremacia do juiz, que Deus é o nosso juiz. O Salmo 50 foi escrito por Asaf, né? O Salmo da família de Asaf, e muitos consideram que foi o próprio Asaf que escreveu esse salmo, né? Então, a gente vê o próprio Deus em todo o salmo. Inclusive, muito desse salmo é escrito na primeira pessoa de Deus, né? Então, do 1 ao 6, a gente vê que existem uns verbos importantes aqui. Primeiro, versículo 1 fala, versículo 2 resplandece, versículo 3, vem Senhor, versículo 4, ele convoca, versículo 5, ele faz uma aliança, versículo 6, Deus é o juiz. Então, esse primeiro bloco, ele está declarando quem é o juiz e qual é o lugar desse juiz nas nossas vidas. Ele fala com a gente, ele resplandece na gente, ele vem para nós, ele convoca cada um de nós, ele faz uma aliança com o teu povo, ele é o juiz que determina o certo e o errado. Ele é o nosso juiz e nós temos que deixar o juiz
sentar no trono das nossas vidas, porque Ele é quem determina o certo e errado e dá a direção para cada um de nós. Aí do versículo 7 ao 21, a gente vê que o juiz ele fala. E dentro do 7 ao 21 tem dois blocos aqui, porque o juiz está acusando os seres humanos de dois erros. Ele está falando, os seres humanos, vocês têm dois erros graves na sua vida. Uma delas é a ritualização, né? A ritualização no sentido de que a gente acha que os rituais resolvem o nosso merecimento, a meritocracia para com Deus, né? Então, o versículo 7 ao versículo 13, ele diz assim: ouça, meu povo, e eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado e os milhares de colinas. E conheço todas as aves do monte. Ou seja, todas aquelas ofertas que eles faziam para Deus, e falam, não, eu preciso escolher o animal perfeito, eu preciso trazer 7 novilhos, 300 ovelhas, não sei o que. O que Deus está falando, né? Deus está falando assim, olha, o que me agrada não são os rituais que vocês fazem, não é os animais que vocês oferecem. O que me agrada é o coração entregue ao Senhor. Você entende? Na verdade, ele está falando da religiosidade. Pessoal, a religiosidade não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é você viver a palavra de Deus, viver Deus aqui na terra, né? Então, Deus não está muito preocupado assim com a super qualidade da transmissão do culto online. Isso que eu estava pensando nesses dias, né? Ele está preocupado se nós estamos entregando um coração sedento de Deus, buscando a Deus com fome de Deus, você entende? A religiosidade não é mais importante do que a nossa busca pessoal e comunitária ao Senhor Deus dos céus. Não importa se a sua música vai ser perfeita, se o músico que está tocando ali é um músico perfeito, com uma voz perfeita, com equipamento perfeito, mais caro do mundo, não. Deus não está preocupado com a coisa física. Deus está preocupado com o coração das pessoas. É a primeira acusação. A segunda acusação de Deus aqui é o versículo 16 até o 21. E o versículo 16 até o 21, o salmista está falando sobre a rebelião do ser humano, né? Então ele fala, mas o ímpio diz a Deus, que direito você tem de recitar as minhas leis e ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina, das costas a minha palavra. Não é verdade, pessoal? Rebelião, o que é rebelião? Um filho rebelde. Qual que é o filho rebelde? É aquele que não aceita a sua disciplina. Você fala assim, ó, meu filho, você está errado. Você tem que, em vez de ir por esse caminho, você vai por esse aqui. E aí o filho rebelde falou o quê para a mamãe e para o papai? Você não sabe nada, mamãe. Eu sei mais que você. Eu vou seguir o meu caminho. Porque você é antiquado, você é velho. Então eu vou seguir o meu caminho. Porque eu sei de tudo. Você entende o que é rebelião? O que é rebelião? É não aceitar a disciplina do papai. E outra frase que ele fala, a rebeldia é o que é? É dar as costas à palavra de Deus. E aí, assim, muitos de vocês, e muitos de nós, aliás, né, vamos incluir nisso, muitos de nós estamos percebendo que nós não estávamos lendo a Bíblia direito. Quem já chegou nessa conclusão? Nós não estávamos dando o devido valor para a palavra de Deus, não é verdade? Porque se você olha para o ano passado, por exemplo, né? Esse ano que, graças à quarentena, a gente está tendo um tempo de leitura bíblica violento, né? Acho que a gente está lendo a Bíblia tudo que a gente não leu alguns anos atrás, a gente está lendo tudo agora. Mas sabe o que eu penso, pessoal? Muitas vezes a gente estava vivendo dando as costas para a palavra de Deus. A gente não estava investindo na palavra de Deus como ela deveria, então a gente estava andando em rebeldia.
Você entende o que a palavra de Deus está falando? Então é importante a gente entender essa questão de que Deus, nesse bloco do 7 ao 21, ele está como um juiz trazendo duas acusações. Primeiro, contra a nossa religiosidade. Segundo, contra a nossa rebeldia em não ouvir ao Senhor. E aí o Salmo termina com 22 e 23, que ele traz a solução, né? Graças a Deus que tem solução para tudo isso, né? E aí ele fala, considere, versículo 22, considerem isso, vocês que se esqueceram de Deus, caso contrário os despedaçarei, sem que ninguém o livre. Quem oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos seus caminhos. Então, assim, qual que é a solução, pessoal? Primeiro, ele diz o quê? Se você se esquecer de mim, você vai perecer na morte eterna. Mas, se você oferecer a sua gratidão a mim e andar comigo, você vai ter a salvação. Então, qual que é a solução para tudo isso, né, pessoal? Vamos ter um coração grato. Vamos ter um coração que oferta ao Senhor, que declara as maravilhas do Senhor, né? E aí a gente não vai perecer na morte eterna. Então vamos oferecer nossa gratidão e vamos andar nos caminhos do Senhor. Como que a gente anda no caminho do Senhor, né? Vivendo uma vida comprometida com aquilo que Ele nos dá, a palavra de Deus. É por isso que a gente está estudando tanto a palavra de Deus, para isso. Amém? Nossa, falei demais hoje. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver onde que eu caí meu aqui. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Caso você tiver alguma dúvida, sempre eu deixo bem claro, tá, pessoal? Pode ir lá no meu WhatsApp perguntar, pastor, não entendi aquilo lá que você falou, não entendi aquele versículo, fica à vontade para poder te ajudar, tá bom? Então é isso. Vamos orar então? Vamos terminar então o nosso devocional de hoje. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que nos empolga, tua palavra que alimenta o nosso espírito, nosso coração. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo que fala no nosso coração a cada dia. Pedimos, Deus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie em todo o nosso caminhar. Entregamos esse dia nas tuas mãos, pedindo a tua proteção e a tua direção nas nossas vidas. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. E a gente se vê na quarta-feira. Então amanhã vou mandar mais um dos 20 fundamentos da fé cristã lá no YouTube. Vou mandar o link para nossa igreja. Se você quiser assistir, você assiste lá, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Tchau!